Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Darei início às reflexões com base no último capítulo do Evangelho de João, a partir do dia de hoje. Para tanto, leremos inicialmente os versos 1 até o 6 do capítulo 21, porque assim nos diz a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Meus queridos, primeiramente cumpre esclarecer que alguns estudiosos creem que este capítulo 21 do Evangelho de João não é de autoria dele próprio, mas que foi acrescentado ao mesmo. No entanto, cabe ressaltar que o capítulo 21 sempre fez parte deste evangelho. É bem provável que algum outro líder da igreja ou alguns líderes da igreja, também inspirados pelo Espírito Santo e com a aquiescência do próprio João, o tenha escrito. E isto em nada diminui a sua importância. Posto que neste capítulo, dentre outras verdades importantes, estão destacadas as seguintes. Primeiro, que os discípulos haviam sido chamados para se tornarem pescadores de homens e que, por isso, pescar peixes deveria ser considerada uma tarefa menor. Este capítulo também mostra a restauração plena de Pedro, que havia traído vergonhosamente ao seu Senhor e Cristo por ocasião do seu martírio, revelando, inclusive, que Pedro recebera, quando da sua restauração, a seguinte ordem da parte do próprio Senhor Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Este capítulo também oferece esclarecimento sobre o entendimento errado que se instalou no meio da comunidade de fé por causa da declaração feita por Jesus e registrada no verso 22, neste encontro que teve com os discípulos na praia. O entendimento era que o discípulo ao qual Jesus amava não morreria. Sabemos que estas palavras, o discípulo ao qual Jesus amava, são uma referência ao próprio João, o autor deste evangelho. O verso 23 deste capítulo 21 esclareceu de uma vez por todas essa questão. E, finalmente, sem pretender estar esgotando todos os destaques deste capítulo 21, eu cito por último que o mesmo explica o porquê de muitos outros acontecimentos, também considerados importantes, não terem feito parte deste evangelho. O porquê resta claro no verso 25. Se você está curioso, vá lá e leia. Feitas essas considerações iniciais, quero me deter agora nos versos lidos inicialmente. O cenário no qual ocorreu esta manifestação do Senhor aos discípulos foi o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, ou o lago da Galileia. Jesus apareceu a 7 deles naquela ocasião, a saber, a Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e mais 2 que foram citados, mas não foram nominados pelo evangelista João. Esses homens não estavam ali naquele lugar por acaso. Fato é que o Senhor havia prometido encontrar-se com eles ali na Galileia,
conforme consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos versos 7 e no 10, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 7. Estando ali, Simão simplesmente resolveu ir pescar, sendo que os demais nominados resolveram ir também com ele. E, pelo jeito, não foram bem-sucedidos na sua decisão, visto que passaram toda a noite pescando, sem ao menos pescar um peixe sequer. Arrumaram a rede, lançaram-na na água, recolheram-na, e isto por diversas vezes seguidas, porém, sem êxito algum. Tarefa pesada, desgastante e frustrante. O dia estava clareando e eles estavam agora perto da praia. Eles viram alguém ali na areia, mas não podiam discernir claramente quem era, pois o dia estava apenas amanhecendo. Era, de certa forma, noite ainda. E tal pessoa lhes perguntou: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Então eles responderam para aquela pessoa: não. Então a pessoa lhes devolveu: lançai a rede à direita do barco e achareis. O texto deixa bem claro que eles não reconheceram que era ele, o Senhor Jesus. Todavia, atenderam ao que lhes havia sido dito e lançaram a rede pelo lado direito do barco. João revelou no verso seguinte o que aconteceu. Assim fizeram eles e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquela noite de fracasso serviu para colocar em destaque a dimensão do milagre que acabaram de experimentar. E logo, logo, eles descobririam que alguém muito especial estava por trás daquele acontecimento. E que coisas muito mais especiais aconteceriam ainda naquela madrugada. Mas sobre isto nós falaremos a partir de amanhã. Por enquanto, reflitam sobre o que lhes falei. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, mais um dos encontros que o Senhor teve com os seus discípulos. E agora, conforme combinado, o Senhor encontra com aqueles homens na Galileia. E nada aconteceu por acaso. Boa parte deles havia sido chamados quando estavam na sua atividade de pescaria. Estavam remendando as redes, porque era isso que eles faziam como ofício. E o Senhor já havia surpreendido aqueles homens com pescas maravilhosas durante o teu ministério. E agora o Senhor aparece, de repente, na praia, quando eles estavam cansados, frustrados de uma noite inteira, sem pescar coisa alguma, e simplesmente, sem que eles te reconheçam, o Senhor ordena que eles deveriam colocar ou jogar a sua rede ao mar pelo lado direito do barco. E quando eles fizeram isso, eles foram surpreendidos sobremaneira. E nós veremos isso, Senhor Deus, logo a seguir na nossa próxima reflexão. Porque a seguir, João logo percebe que era o Senhor quem tinha dado aquela palavra de ordem. Só poderia ter sido o Senhor, porque só o Senhor poderia apontar para ele onde estavam os peixes que eles ansiavam tanto pegar. Mas também, Senhor Deus, o Senhor já havia sinalizado, Senhor Deus, tempos atrás, e o Senhor ia afirmar, ainda a seguir no diálogo que teve com eles, que o Senhor queria que eles fossem não pescadores de peixes mais, mas pescadores de homens, como de fato eles se tornaram. Dá-nos a compreender essas verdades, porque também o Senhor nos chama a sermos pescadores de homens, e alguns de nós, Senhor Deus, nos chama para apacentarmos o rebanho do Senhor. Que o Senhor nos encoraje, nos dê discernimento e que possamos cumprir a tua ordem e o teu desejo. Louvado seja o teu nome, é a oração que fazemos no nome precioso de Jesus,
ao qual seja honra, glória e louvor hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.